Sejam muito bem-vindos a esta nossa nova exploração. Hoje, a gente tem pela frente um embate filosófico denso, daqueles de explodir a cabeça. De um lado, o peso do renomado filósofo analítico Alvin Plantinga. Do outro, a crítica super contundente do Eduardo Banks. Tudo gira em torno de uma pergunta muito íntima: a própria confiabilidade da nossa mente. Afinal, dá para confiar nos nossos pensamentos se eles são um mero produto de forças da natureza? É uma jornada fascinante. Então, vamos começar. Vamos pular direto para o centro da questão. A crise epistemológica aqui é a seguinte: pensemos em uma mente que foi produzida puramente por uma evolução cega, sem nenhum propósito especial. Será que essa mente tem a capacidade de conhecer a verdade sobre a realidade? Ou será que ela evoluiu só para manter a gente vivo, não importando se o que a gente pensa é verdade ou não? Essa é a grande provocação que vai ditar todo o tom da nossa análise. Para organizar bem as ideias e destrinchar isso passo a passo, a nossa jornada de hoje vai passar por 5 pontos: o paradoxo da mente, o argumento de Plantinga, a ilusão do propósito, perspectivismo e sobrevivência e, por fim, o contra-ataque teológico. E só para deixar claro de onde vem toda essa bagagem, a nossa base de hoje é o artigo acadêmico do Eduardo Banks, publicado na revista Theopraxis no ano de 2024. É um material super rigoroso e é das páginas dele que a gente vai extrair toda essa discussão de agora. Ponto número 1. O paradoxo da mente. Antes da gente debater se o naturalismo e o evolucionismo batem de frente, a gente precisa alinhar muito bem o que esses termos significam dentro do texto. O naturalismo, aqui, não é só constatar que a natureza existe. A grande sacada é a premissa de que o mundo é regido exclusivamente por leis naturais. Ou seja, zero necessidade de um Deus criador tradicional orquestrando as coisas de fora. Tudo o que existe pode ser explicado pelos próprios mecanismos materiais do universo. E, caminhando de mãos dadas com isso, a gente tem o evolucionismo. No artigo, isso é definido de um jeito bem específico. É a proposição de que as nossas faculdades cognitivas, como a nossa razão, memória e percepção, surgiram puramente por variação genética aleatória e seleção natural. Não teve um projeto inteligente prévio, sabe? Foi um desenvolvimento cego que se desdobrou ao longo de milênios. O que nos leva à parte 2, o argumento de Plantinga. É aqui que o caldo engrossa. O Alvin Plantinga apresenta uma tese fortíssima, conhecida como o argumento evolucionista contra o naturalismo. O que ele argumenta? Basicamente que acreditar na evolução biológica e no naturalismo metafísico ao mesmo tempo é uma contradição lógica insuperável. O raciocínio dele é que a evolução só seleciona características que ajudam na sobrevivência, e não características que geram crenças verdadeiras na nossa mente. Então, se o naturalismo for real, a gente não tem garantia nenhuma de que o que a gente pensa corresponde de fato à realidade. Isso bate de frente com a visão tradicional tomista, que defende que o intelecto humano foi desenhado por Deus especificamente com o objetivo de aprender a verdade. Sem essa garantia divina, diz o Plantinga, a evolução cega destrói a nossa confiança na própria mente. Para tentar provar esse ponto, o Plantinga lança um experimento mental muito doido. Vamos imaginar uma criatura bem primitiva fugindo de um crocodilo. Ela corre muito e sobrevive. Ótimo. Mas, e as crenças na cabeça dela? Essa criatura poderia muito bem estar correndo porque acha genuinamente que está atrasada para um banquete super chique em Oxford e não fugindo de um pântano cheio de répteis. A evolução não pune a criatura por ter essa crença bizarra sobre Oxford. Ela só recompensa o ato físico de correr. Logo, segundo essa teoria, a evolução poderia facilmente criar mentes lotadas de falsidades absolutas que, por mero acaso, geram atitudes de sobrevivência. E aí entramos na parte 3, a ilusão do propósito. Mas olha, é exatamente aqui que o Eduardo Banks entra rasgando com uma refutação bem sistemática. Ele chama essa base do Plantinga de a ilusão do propósito, e o artigo aponta 3 erros gigantes aí. Primeiro, o erro enorme de achar que a seleção natural tem um propósito deliberado. Segundo, a falha de achar que a nossa mente foi programada. E terceiro, uma confusão braba entre a verdade bruta dos nossos sentidos e os nossos julgamentos mais complexos. Vamos detalhar isso. O ponto central aqui é: a evolução não tem intenção nenhuma. O texto é muito claro ao destacar que falar em função ou propósito é a gente projetando conceitos puramente humanos em cima da natureza. Sem um criador desenhando as coisas, a evolução é absolutamente cega. Isso significa que as nossas mentes não foram programadas, antes de tudo, para nos enganar, nem para dizer a verdade inquestionável. Elas simplesmente são o que são. A mente humana não é uma ferramenta montada numa fábrica com um manual de instruções. Ela só interage e existe na realidade. E pronto. Seguindo em frente para a parte 4, perspectivismo e sobrevivência.
Para preencher essa lacuna, o Banks traz para a mesa uma alternativa filosófica poderosíssima, o perspectivismo de Friedrich Nietzsche. E a fonte resgata uma afirmação muito provocativa, a de que o nosso pensamento lógico, todo sofisticado, na verdade evoluiu do ilógico. No princípio da humanidade, perder tempo sendo rigorosamente analítico podia ser uma sentença de morte rápida. Aquele antepassado que deduzia o perigo num milissegundo, mesmo usando atalhos mentais grosseiros e sem grande lógica formal, era o que sobrevivia. Ou seja, a nossa estrutura impecável de lógica nasceu e foi lapidada dessa necessidade brutal de simplificar para agir e sobreviver. E tem uma camada ainda mais profunda nessa história. O texto nos mostra que a evolução não é só uma lutinha desesperada para não morrer amanhã. Ancorado em Nietzsche, o autor defende que a evolução é exuberância. É a famosa vontade de potência. É um impulso incessante de expansão, domínio e crescimento, e não só uma mera conservação covarde contra a extinção. Enxergar a vida só como uma fuga desesperada da morte é subestimar violentamente a complexidade biológica. E olha que interessante, é exatamente aqui que aquele problema do crocodilo do Plantinga desmorona. O Banks faz uma separação vital entre o que é dado sensorial bruto e o que é crença. Os dados crus dos nossos sentidos, a luz que bate nos olhos, o som que entra nos ouvidos, eles simplesmente existem. Uma luz ou um som físico não pode ser falso. O que pode ser falso, sim, é o julgamento, a historinha que a gente cria na cabeça para explicar isso. O erro está lá no julgamento, não no fato físico observado. Ou seja, o naturalismo não obriga a gente a duvidar da validade da matéria ou das nossas percepções básicas. O que nos traz a nossa última parte, o contra-ataque teológico. Depois de desmontar toda essa argumentação, o artigo do Banks faz uma inversão retórica de cair o queixo, voltando os holofotes diretamente para a visão teísta. O contraste que ele estabelece é muito revelador. Ele provoca: espera aí, se a evolução nos enganasse tanto em nome da sobrevivência, por que os nossos instintos puramente naturais são tão perfeitamente eficientes? O antílope não fica filosofando, ele vê o leão, foge e sobrevive. Por outro lado, e aqui o autor bate forte, ele lista exemplos de comportamentos baseados em crenças religiosas que, na prática do mundo natural, atrapalham muito a sobrevivência. O texto cita coisas extremas como o jejum severo que causa prejuízos à saúde, ou a recusa de uma transfusão de sangue no meio de uma emergência por puro imperativo dogmático. A provocação do Banks é clara. Sobre uma lente estritamente biológica e adaptativa, são certas crenças religiosas que induzem a comportamentos contrários à preservação e não o naturalismo. E o argumento não para no comportamento. Ele atinge o coração da filosofia. O texto defende que a visão teísta de um Deus todo-poderoso é, no fim das contas, a grande responsável por destruir a nossa segurança de que o mundo real pode ser compreendido. Pensemos bem, se o universo é governado por um ser que pode simplesmente estalar os dedos e alterar as leis da física por capricho, fazer milagres ou implantar pensamentos direto na nossa cabeça, a evidência dos nossos sentidos perde todo o valor. A gente jamais saberia com certeza se está vivendo a realidade física objetiva ou se está sob uma ilusão criada temporariamente por esse poder supremo. E assim chegamos a este dilema final gigante, perfeito para coroar todas as reflexões que a gente viu no texto. É uma pergunta para martelar na cabeça. Afinal, um Deus que tem o poder de alterar a realidade e inserir percepções quando bem entende, nos dá mais ou menos segurança sobre a realidade objetiva do que um universo mecânico e cego, operando por leis consistentes? É uma inversão de perspectiva que, com toda certeza, balança muitas convicções. A gente agradece demais a companhia de todo mundo nesta nossa exploração de hoje e que essa provocação sirva de combustível para continuarmos sempre questionando e buscando mais.